A voz de Leyline não continha entusiasmo enquanto ele lançava sem piedade raios de luz carmesim que perfuravam as costas do homem-escorpião. O sangue verde começou a se contorcer como se tivesse acabado de ver seu pior inimigo. Infelizmente, não foi apenas o sangue do gigante de bronze feminino que foi afetado pelo veneno. Até a voz da rainha do Ártico estava ficando lenta. Leyline não prestou atenção aos apelos fervorosos e ofertas da rainha ártica, concentrando-se em refinar a linhagem sanguínea em suas mãos. Com suas manipulações, o sangue verde das costas do homem-escorpião foi lentamente extraído, veia-se mostrando uma após a outra. Ah! A viúva cobra! A cobra viúva novamente. A voz da rainha do Ártico se acalmou. Mesmo se eu morrer logo e ser amaldiçoado por toda a eternidade, eu não vou deixar a cobra viúva prevalecer. O sangue verde começou a ferver e roncar, explodindo em chamas verdejantes. 1. As toxinas foram removidas antes do tempo. Como esperado, a vitalidade de uma antiga criatura da estrela da manhã é mais poderosa que a do presente. A poção foi neutralizada. As sobrancelhas de Leyline se franziram, mas ele não fez nada para indicar que desistiria. Era muito raro adquirir a chance de refinar a linhagem de uma criatura antiga, especialmente uma que pudesse compreender as leis. Tal coisa quase nunca foi vista. Obviamente, Leyline não queria desistir assim. Asterisco HSS. Asterisco uma grande cobra fantasma apareceu, e o espaço congelou imediatamente. Grande poder explodiu do corpo de Leyline, trancando o homem-escorpião e o sangue. Plano B. Então a voz de Leyline estava fria, seus olhos sem qualquer emoção. Grandes quantidades de fios cor de sangue cavaram as costas do homem-escorpião, formando runas proibidas depois de se misturarem com o veneno. Isso fez com que os movimentos da rainha do Ártico se tornassem ainda mais lentos. Desistir. Eu já sei de tudo e descobri um método específico para lidar com você. A voz de Leyline não demonstrava simpatia, ele falava a verdade. Após um período de observação externa, ele executou mais de 10.000 simulações com o AI-Chip, preparando muitos planos de contingência para esta viagem subterrânea. Ele já previra essa situação e preparou contramedidas específicas contra ela. Leyline armazenou dezenas de padrões de feitiços para selar a antiga linhagem no AI-banco de dados do chip. A rainha do Ártico não podia se mover livremente e não havia terminado sua ressurreição. Na frente de Leyline, que tinha feito preparações meticulosas, seus vários ataques foram destruídos em praticamente um único golpe. Seus gritos se transformaram em lamentos pesarosos. Mesmo seus choros tristes se tornaram mais suaves e suaves. Sua alma estava sendo suprimida e enfraquecida. Se o seu corpo principal estivesse por perto, você definitivamente seria capaz de me esmagar como uma formiga, mas é uma pena que você seja apenas uma gotinha de seu sangue. Você nem se recuperou completamente, Leyline falou calmamente, os olhos brilhando com uma luz peculiar. Não houve resposta quando a força da alma do outro lado morreu e começou a enfraquecer a um ritmo assustador. Grandes quantidades de sangue verde se retiraram e voltaram para a parte de trás do homem-escorpião, e os vasos sanguíneos verdes juntaram-se ao sangue. Sangue verde misturado, diminuindo em volume, mas tornando-se mais brilhante e vibrante. Ele emitiu uma luz escura de bronze. O que está acontecendo? Ela realmente desistiu? A suspeita brilhou na mente de Leyline. Ele colocou a guarda para cima, mas ainda manteve a mesma frente. Com os movimentos da rainha do Ártico, o sangue verde que havia se espalhado se juntou para formar uma gota de sangue de bronze resplandecente. O sangue original do guardião do mundo gelado? Os olhos de Leyline ficaram atordoados, sua voz cheia de emoção. Este era o sangue de uma existência que controlava as leis, uma existência com força de nível 7 no mínimo. Ele ainda teve a marca do seu dono original, capaz de reviver o ser desta única gota. Os efeitos da purificação de Leyline começaram a aparecer enquanto o sangue se condensava no corpo do homem-escorpião. Rendimento. Leyline tirou um caderno com uma capa levemente amarela. Ele abriu para revelar um leve brilho da página de rosto. No centro da página havia uma formação de feitiço de selagem redonda. Bloodline Sealing Tome? Não.
As ondulações energéticas originalmente fracas da Ártica de repente reverberaram mais uma vez, sua voz distorcendo, tornando-se andrógena quando ficou rouca. A cobra viúva e seu sangue, o mundo gelado será para sempre seu inimigo. Sua voz se tornou masculina, despertando alguns tipos de memórias antigas e enviando uma maldição maldosa de Leilin. Como a Imperatriz de Bronze, o guardião do mundo gelado, ofereço um sacrifício, SKMGKL. Leilin não reconheceu exatamente para quem ela estava fazendo um sacrifício. Você pode ter tido a vantagem hoje, mas nunca poderia ter pensado em leis. Essa é uma força que supera a sua compreensão. Eu ofereço todas as leis que possuo. Força do SKMGKL, Deisa. As chamas verde escuras crepitaram quando suas forças cresceram 10 vezes, e até o tremendo corpo da estrela da manhã do homem-escorpião foi engolido rapidamente. Grandes quantidades de correntes únicas se partiram e o veneno se retirou. Até mesmo o feitiço de extração de sangue de Leilin foi interrompido com força. Isto é, o poder das leis? Impensável! É apenas uma única gota de sangue. O rosto de Leilin ficou pálido, sofrendo a reação de um feitiço sendo interrompido. No entanto, ele não teve tempo para pensar mais. Aquela gota de sangue que continha a lei já havia sido oferecida. Depois de quebrar o selo, ele se transformou em uma estrela cadente enquanto investia contra Leilin. As defesas de energia se espatifaram, camada por camada, à medida que o sangue avançava, desimpedido até pela escala de Kemoen e o brinco escarlate. O sangue bateu no peito de Leilin, espalhando-se por todo o corpo. Alguém podia ouvir o assobio enquanto corroía ele. Vapores brancos subiram quando a balança de Kemoen no peito de Leilin desmoronou visivelmente, pedaço por pedaço. Uma poça de líquido verde se prendeu em seu peito, queimando-o. As escamas de Kemoen suavizaram-se e caíram uma após a outra sem fim à vista, revelando carne e ossos carbonizados. Bip! O peito do hospedeiro tem queimaduras graves. Tratamento imediato recomendado. Bip! Detectada a corrosão do hospedeiro por energia desconhecida. Procedimentos de expulsão recomendados, o AI-Chip relatou imediatamente. Eu queimei o poder das leis em meu corpo, bem como os restos do homem-escorpião. O resultado é uma força explosiva que pode matar até as luas radiantes. Deixe-nos ser enterrados juntos no gelo e na neve, você que contém a linhagem da cobra viúva. A voz da rainha do Ártico cresceu mais e mais enquanto desaparecia. O sangue verde aterrorizante se espalhara de seu torso para seus membros, vasos sanguíneos verdejantes rastejando sobre o rosto de Leilin. Isso fez com que ele parecesse sinistro e horripilante. Bip! Atenção! Atenção! A força da vida e da alma do hospedeiro está sendo consumida em uma taxa pesada. Ação imediata necessária. Tempo até o colapso dos genes. 34S. A caixa de aviso que o AI-Chip ejetado tinha uma cor vermelha muito densa no quadro, mostrando o perigo da situação. Se ele não tivesse cuidado, ele poderia perder a vida. Finalmente chegou a este ponto. Embora metade do corpo de Leilin estivesse sendo corroído pelo sangue verde quando ele estava deitado no chão, não havia nenhum traço de consternação em seu rosto gelado. Em vez disso, parecia que um esquema dele havia conseguido. Com 3.410 cenários possíveis e 982 ocorrências súbitas, o oponente escolheu o método de destruição mútua. Não é assim que foi uma surpresa. Mesmo com as preparações, a corrosão da linhagem sanguínea de uma criatura que compreendia as leis fazia com que Leilin tossisse violentamente, grandes quantidades de sangue fresco se infiltrando em seus dedos. Asterisco HSS, asterisco atrás dele, a figura enorme de uma serpente Kemoen gigante apareceu novamente. Agora, porém, sua energia era instável. Tinta de verde escuro, estavam queimando no corpo da serpente gigante. Não foi apenas a figura atrás dele. Leilin sentiu até mesmo a linhagem gigante de Kemoen em seu corpo sendo comida, expelida e até mesmo destruída. Ignição de linhagem sanguínea. A luz vermelho sangue subiu dos olhos de Leilin quando o sangue púrpura da serpente Kemoen foi enriquecido várias vezes, que agora estava cheio de insanidade e fúria. Uma grande quantidade de seu próprio sangue borbulhava, roxa e verde.
Leylin rolou para o lado e se levantou. Apesar de usar Bloodline Ignition para lutar era como consertar a sede por beber veneno, ele agora tinha controle sobre seu próprio corpo novamente, ainda que temporariamente. O AI Chip já simulou isso várias vezes, e a taxa de sucesso é tão alta quanto 90%. Leylin cerrou os punhos com força. Uma chance de 90% é suficiente para eu correr o risco. Um olhar decidido apareceu no rosto de Leylin. Se eu não conseguir subir até o topo nesta vida, prefiro morrer e apodrecer como lodo. Impressão da criança do Sam. Ele abruptamente tirou a luva branca em sua mão direita, a linha vermelha dourada de sangue emitindo luz deslumbrante, T. Ativando o plano, via pública. Suporte e trajetória ativados. O AI Chip entoou. Uma enorme luz flamejante se espalhou nesse mundo subterrâneo, como se um sol tivesse surgido lá dentro. Em toda parte a luz flamejante, seja terra, pedras ou feitiços de gelo, tudo era vaporizado imediatamente, fazendo com que a caverna subterrânea se expandisse rapidamente. Os seres ainda no mundo do gelo podiam ver um tremendo sol nascendo do castelo, transmitindo calor e luz a este mundo subterrâneo. O gelo sempre imutável começou a derreter, as montanhas desabando quando o juízo final parecia ter chegado. O gelo se transformou em água corrente, que rapidamente se evaporou. O vapor branco se espalhou por toda parte, transformando-se em uma camada de névoa nos arredores. Rapidamente, o solo marrom escuro original foi revelado mais uma vez. O alcance desse calor continuou a se expandir, como se estivesse pronto para transformar todo o mundo do gelo.